Boa noite aí a você, ao Wendel e a todos que estão acompanhando aí a live aí pelo Face e da, da importância da gente estar debatendo, né, sobre cultura, sobre a nossa cultura nordestina, sobre a nossa cultura de Sergipe, sobre os elementos que compõem a nossa identidade cultural, né? Quando eu pensei em fazer esse projeto, eu já vinha acompanhando, conhecendo, né, festas como o São João de Caruaru, o São João de Campina Grande, né, e eu sentia que aqui em Aracaju ainda não tinha um São João da dimensão que tinha Campina Grande e Caruaru, e eu pensava na possibilidade de trazer para cá um fórum de discussões sobre o forró exatamente no período que estava que tinha estourado, explodido aquelas bandas lá do Ceará, começando com Mastruz com Leite e outras mais. Então, começou a aparecer essas bandas se intitulando como, inicialmente, a própria mídia chegou a chamar, e eu acho até que é um termo que cabe bem a elas, porque elas não se assumem enquanto ritmos que elas fazem. Na época chegou até a sair CD com, dizendo usando o termo de Oshente Music, até eu acho que inspirado no termo que foi criado, Axé Music, né, para identificar aquele novo estilo de música baiana carnavalesca, né, que acabou deixando num plano bem menor o frevo trieletrizado que até então comandava o Carnaval da Bahia. Então eu pensava que com aquele crescimento daquelas bandas do Ceará, que estavam ocupando, se lançando com apoio de grandes empresários que criaram essas bandas, começaram a comprar horários em rádios em todo o Nordeste e começaram a conseguir inserir essas bandas nas programações de São João de todo o Nordeste. Então eu achava bastante oportuno a gente criar um fórum de debates para que o nosso público aqui em Aracaju tivesse bem certeza dos artistas e dos ritmos que representavam o nosso forró. Então, apresentei esse projeto na Funcaju, meados, no início de abril de 2001. Comecei a maturar o projeto em março e apresentei esse projeto no início de abril de 2001, inclusive juntamente, né, simultaneamente, junto com um outro projeto que também tinha essa perspectiva de acender a luz da identidade cultural do ciclo junino. O outro projeto que eu apresentei paralelamente a isso foi exatamente da Marinette do Forró. No do Fórum do Forró, a proposta era exatamente um fórum de debates trazendo os grandes criadores, os grandes compositores e intérpretes da música nordestina. E, dessa maneira, assim que a gente pensou em realizar o primeiro fórum, eu não podia imaginar outra figura que não fosse um fórum para debater a obra de Luiz Gonzaga, porque realmente foi o pai de toda a música nordestina e de todos os ritmos nordestinos. Então a gente apresentou uma proposta para fazer uma homenagem bonita a Luiz Gonzaga. Logicamente o fórum foi de 2001, Gonzagão já tinha partido em 1989, né? Então foi uma homenagem póstuma. Trouxemos dois dos parceiros mais importantes da obra de Gonzaga, né? João Silva foi o parceiro, inclusive, que tem o maior número de composições com ele, e outro parceiro importantíssimo que foi o Nildo Almeida. Trouxemos o Nildo Almeida, o João Silva, trouxemos aqui o Zé Nobre, diretor do Museu Luiz Gonzaga de Campina Grande, trouxemos o Braulio Tavares, né, um grande escritor, poeta, compositor, né, e então foi um fórum muito significativo. Inclusive, eu quero aqui destacar, Zezito, que no primeiro fórum, a gente teve a participação em uma das noites, quem tocou para a gente foi exatamente a figura de Edgar do Acordeon, ele que nos deixou nessa semana, né? Então, foi muito. O primeiro fórum, como era uma primeira experiência, foi proposto para a gente que esse fórum fosse realizado ali no auditório do Cutarto, no auditório Juca Barreto, né? Porque era uma primeira experiência, o pessoal não tinha certeza de como iria se dar a questão do público. Mas foi super lotado, ficou gente assim
nos corredores, nas janelas, porque o espaço não comportou. A partir do segundo, o fórum foi levado para o Ateneu, onde foi realizada a maior parte das suas edições. Nesses anos todos, de 2001 até agora, a gente teve a oportunidade de homenagear nomes da importância de Luiz Gonzaga, de Jackson do Pandeiro, homenagens póstumas. Tivemos uma alegria imensa de ter aqui, passando 3 dias com a gente, sendo homenageada a nossa querida Marinês, homenageamos o Genival Lacerda, a Clemilda, o Trio Nordestino, Carmélia Alves, a Rainha do Baião, Humberto Teixeira, também homenagem póstuma, o Dominguinhos passou 2 dias com a gente aqui, um dos maiores instrumentistas da sanfona no mundo. Ele passou 2 dias com a gente, contando toda a sua experiência, sua história na música nordestina. Homenageamos ainda nesse decorrer, em todos esses anos aí, teve homenagens a Zé Dantas, a Josa Vaqueiro do Sertão, a Jorge de Altinho, a Zinho, a João Silva. Homenageamos João Silva exatamente no ano que ele se despediu da gente. A gente homenageou ele em junho, quando foi em dezembro ele acabou partindo e nos deixando. Homenageamos aí o Antônio Barros Cecel, o Onildo Almeida, o Zé Calixto, homenageamos Edgar Acordeon, homenageamos João da Passarada, Marcos Guedes, Zé Rosene Marluce, João da Passarada, muita gente que a gente acaba falhando, não lembrando na totalidade. Todos que a gente homenageou foram realmente grandes nomes da nossa música sergipana e da música nordestina. E deixou uma história bem consolidada em todos esses anos de existência. Então, Zezito, outra coisa que eu percebi com a criação do Fórum de Forró é que eu lembro que quando a gente realizou o primeiro Fórum de Forró aqui em Aracaju, existiam à época pouquíssimos artistas, compositores sergipanos, cantores sergipanos que eram também compositores. Eles tinham uma certa timidez aí, muitos aí que já trilhavam aí no ciclo junino, mas poucos eram efetivamente compositores. Eu lembro de compositores assim, Edgar Acordeon, que sempre compôs, os seus discos são praticamente 100% tudo composições de Edgar Acordeon, né? O Erivaldo de Carira, né, que sempre compôs, né? O Rogério, né? O Antônio Carlos do Aracaju, né? Mas a boa parte de outros artistas que participavam desse ciclo junino eram apenas intérpretes. Eu acho que a convivência, né, a realização desses fóruns anuais despertaram também o interesse nesses artistas também sergipanos de começarem a compor suas obras. Houve um grande crescimento na década de 2000 de compositores sergipanos do forró. Eu acho que o fórum deve ter despertado assim um interesse maior e a própria interação e a possibilidade deles terem contato com esses grandes compositores da música nordestina que começaram a vir anualmente aqui em Aracaju. Então, além do mais, eu acho que todo o conteúdo que foi trazido por esses compositores, né, lançamentos de livros que a gente fez em todo esse período, chegamos a lançar alguns filmes, então, eu acho que a contribuição foi totalmente aceita, foi uma coisa que teve uma grande aceitação e foi, com certeza, um projeto vitorioso, assim como também até hoje vitorioso o projeto da Marinette do Forró, que também vai chegando aí aos 20 anos de criação. Nosso campo assim da cultura, Zezito, eu queria só acrescentar aqui a beleza aí da abertura com aquelas telas aí de Félix Mendes, e dizer que Félix Mendes, além da contribuição como artista plástico, essas telas lindíssimas, né? Ele organizou por muitos anos o Forrozão da Rua Siriri, que inclusive rendeu até LPs e CDs, né? Então, ele também era um grande realizador, um grande produtor de festejo junino. Além dos quadros, das pinturas que ele sempre trazia também, os motivos juninos, ele realizou por vários anos aí o Forrozão da Rua Siriri. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer também que a gente teve a oportunidade de dois grandes nomes, os 2 maiores nomes da música nordestina, receberam 2 homenagens no Fórum do Forró. Uma foi a de Luiz Gonzaga, né, o centenário do nascimento de Luiz Gonzaga, e o ano passado que a gente realizou o primeiro Fórum Nacional da Música Nordestina, e a gente homenageou o centenário do nascimento de Jackson do Pandeiro. Sem dúvida nenhuma, as
duas maiores expressões da música nordestina, né, em todos os tempos, né, e essa importância também dentro da música brasileira. Outra coisa que eu destacaria também, Zezito, é que por esse trabalho de pesquisa e de realização dessas edições aí do Fórum do Forró, eu também fui convidado em 2015 para fazer parte, representando o Sergipe, da Comissão Nacional do Fórum Nacional de Forró, que apresentou o registro para que o forró se torne patrimônio imaterial do Brasil. Esse processo foi registrado, foi dado entrada em 2011, né? Mas ele começou a intensificar ele começou a se intensificar a partir de 2015, quando começou a haver reuniões com representantes de diversos estados do Brasil. E foi nesse ano de 2015 que eu fui convidado a integrar também a Comissão Nacional representando o Sergipe, e onde foi discutido as estratégias, né, que acabaram definindo no ano passado uma equipe, um edital que acabou escolhendo uma ONG que ficou responsável para fazer o trabalho de campo, de pesquisa, de mapeamento das manifestações do forró em todas as regiões do Brasil, né? Em cada estado você tem uma pessoa coordenando essa pesquisa, né? E então a coisa esse processo já ganhou uma força, um empurrão muito grande a partir do ano passado, quando vários artistas nacionais aderiram a essa proposta de transformar o forró como patrimônio material, como é o caso de Gilberto Gil, de Lenine, de Chico César, Elba Ramalho, né, e vários outros artistas nacionais que abraçaram essa proposta do forró como patrimônio material do Brasil. Também destacar que a questão do fórum, às vezes as dificuldades que existiam às vezes até por conta de questões burocráticas de quando você vai fazer alguma coisa totalmente atrelado ao poder público, né? Você passa às vezes por dificuldades assim burocráticas, né? Por exemplo, eu cito um exemplo que para mim foi muito marcante. Eu tive que batalhar durante 4 anos apresentando a proposta de homenagear Dominguinhos no Fórum de Forró para conseguir aprovar a homenagem a Dominguinhos. A gente demorou essa peleja, porque todo ano eu era recusado, eu votava no ano seguinte essa proposta. Só depois de 4 anos eu consegui aprovar a proposta. É um dos maiores instrumentistas do mundo na sanfona, sem dúvida nenhuma, o sanfoneiro que mais desenvolveu uma técnica na relação com a música nordestina, o nosso querido e saudoso Dominguinhos, né? E esse ano também já estava com um projeto de fórum também para ser realizado, né? E a gente acabou sendo surpreendido com a pandemia e a gente isso aí ficou adiado aí para o próximo ano. A gente espera exatamente no próximo ano a gente retomar isso, porque a gente espera que no próximo ano a gente já tenha condições de segurança suficientes para que os eventos comecem a acontecer novamente, né? Uma outra grande importância aí do fórum, eu creio que foi a quantidade de produções, de livros que foram produzidos nesse período, que a gente sempre fez questão de não se resumir unicamente à realização do Fórum de Debates com os compositores e os intérpretes da música nordestina. Todo fórum a gente atrelava sempre a homenagem a alguma produção literária e alguma produção visual, audiovisual que estava acontecendo no Brasil, e a gente, sempre que isso acontecia, a gente acabava incorporando colocando na programação dos eventos realizados com o Fórum do Forró. Outro, com relação ao Programa Nação Nordestina, é um programa que eu já realizo há 13 anos no ar, né, 13 anos ininterruptos, e é um programa que tem exatamente a mesma visão de divulgar a música
que mostra a cara da nossa identidade cultural, né? Infelizmente, como diz Caetano Veloso na célebre letra da música Sampa, né? Ele fala da força da grana que ergue e destrói coisas belas. Infelizmente, a gente tem, paralelamente à nossa cultura, à nossa identidade cultural, a gente tem o poder financeiro, o poder econômico que rege os empresários na área da cultura, que só tem uma única preocupação para eles, não é com o produto que eles vão apresentar, é quanto eles vão lucrar com cada produto que é apresentado. Exatamente por esse motivo, a gente acaba vendo as festas juninas em todo o Nordeste serem invadidas por ritmos totalmente adversos à cultura do ciclo junino. Inclusive, esse processo do forró como patrimônio material do Brasil deixa muito bem claro que os ritmos que fazem parte do ciclo juninos são aqueles ritmos que foram levados para o Sudeste, para o Brasil e para o mundo, no matulão que Luiz Gonzaga levou quando chegou no Rio de Janeiro. São os ritmos do baião, do shot, do coco, da toada, da marcha de roda, do rojão, a mistura do coco com o baião. Né? Esses ritmos que realmente representam a identidade do ciclo junino e representam exatamente a nossa cara. E a gente perde uma oportunidade muito boa, uma oportunidade estratégica de poder vender a nossa cultura para o Brasil e para o mundo, quando no período do ciclo junino a maior parte assim das administrações municipais e algumas administrações de Estado começam a preencher suas programações com 70%, 80% das atrações com artistas que não representam esse ciclo. Aí eu vou ser mais específico. Por exemplo, boa parte dessas programações, e inclusive nos mais famosos São João do Nordeste, são preenchidas por artistas aí do sertanejo, que na verdade não são artistas sertanejos, são artistas que fazem música romântica, mas que rotularam chamados sertanejos, porque eles vieram, os empresários vendem essa proposta. O sertanejo, ele tem é bem identificado com a batida muito característica da viola caipira. Esses artistas que vendem hoje como artistas sertanejos são artistas de músicas românticas. E isso acontece também com o nosso forró, quando além desses artistas sertanejos, você tem bandas que se intitulam com o nome de forró, mas só na nomenclatura. Por exemplo, a Calcinha Preta, por exemplo, o Aviões do Forró, o Cavaleiros do Forró, o Wesley Safadão, que tocam a rocha, tocam lambada, tocam versões de músicas estrangeiras, românticas, né? Mas você não vê, para começar, você não vê nessas bandas o triângulo fundamental dos ritmos juninos criados aí por Gonzaga, e Jackson, e Marinês, e Dominguinhos, trio nordestino, que é zabumba, triângulo e sanfona. Você procura nessas bandas, no máximo vocês vão encontrar a sanfona. E a sanfona fica muito mais como um instrumento que compõe o cenário da banda. Ela nunca fica como o instrumento regente daquela banda, porque o forró ele é comandado pela sanfona, mas também o forró. Quem executa os ritmos juninos sempre coloca na sua banda um triângulo e uma zabumba. Eu cito exemplos quando Gilberto Gil preparou um disco chamado Viva São João, com repertório só de músicas juninas de Luiz Gonzaga, de Dominguinhos, a grande parte de Luiz Gonzaga, e ele fez uma turnê lindíssima, onde ele tocava todos esses ritmos do ciclo junino, mas com sua banda completa, com guitarra, com baixo elétrico, com teclado eletrônico. Isso eu posso chamar de forró eletrônico, mas acontece que dentro dessa banda, com todos aqueles instrumentos das turnês que Gilberto Gil sempre fez, estava lá presente o triângulo, a zabumba e a sanfona. Então, Elba Ramalho também faz isso. Você tem uma banda com guitarra, com teclado eletrônico, com baixo, e todos os ritmos que ela toca nos festejos juninos, ela realiza aqueles ritmos
dentro daqueles ritmos que todo mundo conhece, o chachado, o shot, o baião, o coco. Isso é apresentado nas apresentações dela. E essas bandas não, quem assiste vê. Então, a gente precisa também deixar claro que, quando é festa privada, a gente não tem muito o que fazer, porque quem realiza tem total liberdade para fazer do jeito que acredita. Mas quando é festa realizada pelo poder público, seja municipal ou estadual, como é dinheiro público, a gente pode se manifestar e dizer que deveria ter assim a visão e a sensibilidade de que essas festas que representam a cultura mais tradicional do Nordeste sejam realizadas, no mínimo, na sua grande parte, com 90% dos artistas que compõem o ciclo junino. Tá bom. Zezico, em primeiro lugar, dizer que, por exemplo, vou citar um exemplo que achei bastante constrangedor. Eu fui convidado para uma entrevista numa emissora de rádio aqui em Aracaju e uma das entrevistadoras, né, me pediu para eu comentar sobre uma coisa que ela tinha ficado indignada, que era exatamente a participação do Léo Santana, o cara do Rebolation, representando o Forró da Bahia. Forró da Bahia que tem representantes como Tagino Godinho, Ademário Coelho, Del Feliz, trio nordestino, o famoso trio nordestino, escolheram o Léo Santana do Rebolation para representar o Forró da Bahia. Aí eu falei para ela que, na verdade, mesmo com essa indignação, que eu concordava com a indignação dela com a escolha do Léo Santana, dos estados do Nordeste que escolheram seus representantes, apenas 3 tiveram uma representação que era condizente com a proposta da programação do São João do Nordeste, que representava os ritmos do Nordeste. Foi o estado de Pernambuco que botou um trio maravilhoso, o trio Fulô do Mandacaru, lá de Caruaru, o estado da Paraíba, que trouxe o forrozeiro Amazã, que inclusive é o cara que fundou uma fábrica de sanfona lá em Campina Grande, e também o estado do Maranhão, que botou a Flávia Bittencourt, uma artista também que mostrou toda a riqueza da cultura do São João lá do Maranhão. Né? Os outros estados, Sergipe veio com Calcinha Preta, o Alagoas veio com Mano Walter, que era um cara que cantava vaquejada, mas depois entrou por conta exatamente de questões empresariais e até com essa coisa do poder econômico, de ganhar muito dinheiro, acabou aderindo a esse estilo de bandas, né? Representou Maceió, o Ceará foi representado por Solange, que já foi da banda Aviões do Forró, e o estado do Rio Grande do Norte foi com Cavaleiro do Forró. Então, realmente, a indignação não era para ser só com o Léo Santana, mas com as outras bandas. E, após eu fazer esse comentário, que as outras bandas também não representavam esse estilo, a entrevista foi finalizada. Ela está obrigada e desligou imediatamente, porque eu não comentei só sobre a participação do Léo Santana. E, com relação à questão ainda do forró, queria deixar claro também, Zezito, que na Bahia foi aprovada uma lei na Assembleia, chamada Lei da Zabumba, que trata de que nas festas tradicionais da Bahia, né, como o São João, como o Carnaval, que a programação seja feita no seu percentual, eu não lembro agora qual o percentual, com representantes do ciclo junino, das festas juninas, festa de Carnaval também, que a representação, na sua grande totalidade, seja feita com os artistas do ciclo carnavalesco. Né? É uma lei chamada Lei da Zabumba, né, que trata disso. Eu acho que é interessante que precisa haver uma mobilização da classe artística, dos artistas do forró, junto aos políticos, para que seja aprovado projetos desse tipo, a nível de município e a nível do Estado. Porque já que os gestores públicos, às vezes, também são muito sensíveis a apelos de políticos e apelos de empresários de shows, eu acho que a mobilização dos artistas que fazem esse ciclo junino, transformando isso em lei, aí já dificulta mais, porque você tem uma lei para ser executada. Né? E dizer também que a Marina Zac, que fez comentário aí, Marina Zac é a representante, é a responsável, a coordenadora de fazer esse mapeamento
do forró como patrimônio imaterial aqui no estado do Sergipe. Ela foi escolhida pela ONG que foi selecionada no edital para fazer o mapeamento do forró aqui em Sergipe. E agradecer a Glaci e os outros todos que fizeram referências aí ao nosso trabalho. E um abraço também e parabéns aí pelo trabalho do Wendel Salvador, Zezito.